Fala, renascentista! Agora vocês vão ficar com mais um trecho do nosso bate-papo aqui com a grande Jana Duarte. Só vou pedir para que antes de começar o vídeo vocês já deixem aquele like e se inscrevam no canal. Ativa o sininho para receber notificações e assim você vai ajudar muito o canal a crescer. Valeu, pessoal! Fiquem com o vídeo agora. Jana, e eu vi que você fez um projeto de iniciação científica, né? E achei bem interessante a proposta dele. Você podia falar um pouco mais para a gente sobre o seu objeto de estudo, como foi feita a pesquisa, o seu dia a dia, como é que foi esse desenvolvimento desse projeto? Posso sim. Eu fiz um projeto de iniciação científica, eu comecei no finalzinho de 2017. Exato. Aí eu fiz no 2018 todo e em 2019 eu apresentei, né? Os resultados. Foi um projeto, o nome do meu projeto se chama Reconhecimento da Descendência Indígena na cidade de Manaus, uma perspectiva psicossocial. O que é essa perspectiva psicossocial? É esse atravessamento, né, da psicologia social, desse convívio da psicologia e do social, né? E eu fiz voltado para a área indígena, porque sou filha de uma indígena Mura, né? Tenho essa passabilidade, né? Eu sei que é uma palavra que ela não é tão bem quista, assim, por quem está nessa frente de luta, mas essa passabilidade, o que é, né? É quando você está mais dentro dos moldes do que é considerado padrão, então você é passável, então você acaba tendo alguns privilégios que quem está à margem desses privilégios não tem. Então a minha passabilidade eu usei para dar voz àqueles que fez uma falta voraz, né? Então eu quis entender sobre esse reconhecimento. A minha seleção foi da galera da UFAM mesmo, acadêmicos da UFAM, né? O meu objetivo era refletir e discutir sobre esse aspecto do reconhecimento. Eu fiz uma pesquisa quanti-quali e deixa eu ver o que mais. E aí eu fiz, né, uma questão de uma entrevista, né, que eles, uma entrevista não, era como é que a gente fala, meu Deus? Eram tópicos, né, onde eles mesmos assinalavam lá. Depois eu analisei num programa que foi o SPSS. E através dos dados quantitativos que eu tive, eu podia analisar do que se tratava, né? Fazia também referências às minhas referências bibliográficas, sobre o que já tinham traçado em relação a isso, né? Sobre essas questões. Então, foi bem interessante o resultado da minha pesquisa. Ele comprova, sim, que existe deixa eu ver como é que eu falo, uma discriminação ainda, uma seleção muito do que os indígenas representam, né? Tudo aquilo que é natural da natureza, natural da natureza, foi engraçado. Tudo que é voltado da natureza é sempre belo, é sempre bonito. Em contrapartida, em contraponto disso, o que é de indígena sempre tem esse afastamento, ou sempre com questões, com palavras pejorativas. E isso foi muito curioso da minha pesquisa, porque o indígena, o espaço dele, sempre foi o que a gente considera, e que eu discuto muito na minha pesquisa, que é o rural, né? A parte do campo, a parte da natureza, né? A ruralidade, ela é esse espaço que não é citadino, que não é da cidade, né? Esse é o espaço do indígena, que é um espaço que ele é muito ovacionado na minha pesquisa. Em contrapartida, o indígena, por sua vez, não. Ele não é valorizado, ele não é reconhecido. Onde está esse pensamento, né? O que quer dizer esse pensamento? Então, eu espero que eu tenha aberto portas, né, para continuar outras discussões, que isso desenvolva, tenha vontade de outras pessoas pesquisarem um pouco mais a fundo essas questões, né? E é uma coisa que a gente acaba vendo. Esse apagamento, né, do indígena. Tem poucas histórias, quando a gente vai estudar história, por exemplo, no colégio,
não tem tantos documentos em relação a isso, muitas coisas foram queimadas, né? Inclusive, a gente é de uma época que aprendeu história dizendo que índio era preguiçoso, né? Exatamente. Agora, Então, vai. agora trazendo para um campo macro, a gente percebe isso quanto ao fato dessa construção da nacionalidade brasileira, por exemplo. Aqui no Sul, a gente escuta muito: ah, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de polonês, sou descendente de ucraniano, mas não tem aquela coisa de dizer eu sou brasileiro. É basicamente como se fosse uma vergonha em falar isso e ter orgulho de ser brasileiro, né? Sim, exatamente. E isso é uma das coisas que uma parte que eu desenvolvi, que era que características eles atribuíam, por exemplo, aos indígenas, né? As pessoas que eu pesquisava, né? Os voluntários da minha pesquisa, né? Então era sempre algo voltado assim, pardo, negro, cabelo liso, gordinho, baixinho, alguma característica física que era negativa, não era positiva, era algo que era discriminatório. E isso, dentro de uma discussão racial, ela é muito importante para a gente entender que espaço é esse que é disponibilizado, né? E por que são tão descriminalizados, né? É muito fácil você apenas julgar, dizer que você não é. Eu gosto muito da ideia, acho que é o Emicida, o cantor, que fala, né? Que a gente fala que eu não conheço nenhum racista. Eu não sou racista, mas o Brasil é um dos países com mais índice, né, de morte e prisão de negros, por exemplo, né? Isso quer dizer alguma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado aí e traçar sempre o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento, para mim, eu acho que é uma palavra muito chave, assim, de a gente se desenvolver melhor. E ter, não só conhecer, mas também ter orgulho das suas raízes, né? A gente, em nenhum momento, teve, por exemplo, uma difusão de uma imagem como a de José de Alencar deu a Peri, por exemplo, que é o índio forte, valente, né, que salva a mocinha, ou então aos poemas ufanistas dessa época, que realmente, além de mostrar uma beleza triunfante, né, mostrava esse papel do índio como realmente sendo referenciado como um herói. E de repente a gente entra num mundo em que isso é esquecido e apenas as raízes europeias é que importam. Parece assim que foi um programa massivo de propaganda para querer embranquecer o país. Eu encaro como um princípio, como uma propaganda eugenista. Não sei se você teria esse mesmo ponto de vista. Sim, sim, muitos autores falam sobre isso. Eu traço isso logo no início da minha pesquisa, eu falo sobre essa ideia da colonização, né? Esse colonialismo, ele ainda é muito presente na nossa forma de agir, né? Nas estruturas de como a gente trata o outro, de como a gente faz o nosso comércio, mas principalmente de como a gente segrega as coisas, como a gente divide, né, o indivíduo, enfim, e faz sofrer. Então, essa ideia eurocentrada, brancocêntrica, colonizadora, eu friso muito na minha pesquisa e eu acredito muito nisso, porque eu vi isso acontecer nos participantes. Eu não me lembro quantos participantes eu fiz, acho que foi mais de 120, deve ter sido mais 140 pessoas voluntárias que participaram. E isso foi mostrado, né? É triste de ver que ainda, e era num ambiente acadêmico, pessoas assim instruídas, ou seja, todos eles faziam parte de uma universidade, tinham, né, os dados sociodemográficos deles eu colhi, então todos eles tinham toda uma capacidade, né, tinham todo um suporte para ter, a gente supõe, né, que é um pensamento um pouco mais agregador, mas mesmo assim ainda tem essa segregação do indígena aí. Triste, né? Chato, assim, mas deu um espaço aí para essas reflexões. Algumas pessoas, era muito legal quando alguns voluntários vinham conversar comigo depois, né, querendo saber do resultado. Eu falava que o resultado não ia ser logo, que ia ser precisar jogar
nos dados, que eu não tinha como saber, porque também era anônimo, eu não sabia quem era a pessoa que eu estava coletando os dados, né? Mas a gente podia conversar, ter esse feedback. E muitos saíram assim, poxa, Joana, eu nunca pensei nisso, olha só. E eu acho que o fato de eu falar que sou filha de uma indígena, fazer essa representatividade, isso fazia as pessoas, nossa, que bacana, alguém que não se esconde. E a minha tia, a minha avó era indígena também, mas eu não sei se eu posso ser considerada indígena, entendeu? Então, dar abertura para esses espaços, né? Fazer essa neuroplasticidade, assim, né, que a gente fala, que é você ter essa possibilidade de fazer novos caminhos neurais e você construir, né, uma possibilidade mais assim, mais amigável, vamos botar nessa palavra, menos violenta, sabe? Porque os indígenas sofreram muito, ainda sofrem, tem pouco espaço para eles na cidade, apesar de ter, né, eu imagino que quem possa estar me assistindo sabe que tem a FUNAI, tem a CASAI, tem vários outros lugares que tem, mas eles são muito poucos em relação ao que realmente precisa da demanda, né? E a gente vê aí, né, o nosso querido presidente falando não bem, né, do indígena, então imagina só como as pessoas estão pensando atualmente. O que não é para ser nenhuma vergonha. A gente precisa sim ter esse reconhecimento e fazer disso um grande patriotismo, né? Fazer isso uma luta. Eu acho que a ideia da colonização, ela se transpassa assim. Nós fomos colonizados, onde o que a gente fazia era errado, a nossa cor era feia, fomos escravizados, e isso atravessou anos e anos aí a nossa mente, o nosso pensamento, foi passando de diferentes formas, de pai para filho, de avó, enfim, até chegar aos dias atuais e construir a ideia que a gente tem, simbólica, não só simbólica, mas também separatista, né? E violenta fisicamente, de como é que funcionam as coisas, de quem é que pode e quem é que não pode. Então é difícil, assim. Essa colonização, ela precisa ser lutada, ela precisa ser combatida, né? Como, né? E aí cada área faz a sua contribuição, a psicologia faz a contribuição através dessa reflexão, né? Através dessa discussão, desses espaços de discussão, desse espaço de autoconhecimento, de ajudar, né, nessa questão, né? Bom, o nosso papo está muito bacana, né? A gente já está há mais de uma hora aqui nesse bate-papo leve, bacana. Bom, para finalizar, então, você pode dar algumas dicas de como manter a cabeça um pouco mais leve para aguentar mais esse tempo aí para ficar em casa? Eu acho que sim. Eu até anotei uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu pego. Peraí, pronto, tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá. Ih, acho que não vai dar para aparecer, não, né? Ó. Tá dando eu botei 5 passos para a felicidade. Sorria mais, pense menos. Aí eu botei um carinha de meditação aqui. Esteja presente. Dê mais. E qual outro? Espere menos. São 5 dicas assim, de uma tradução budista aí, eu achei bem interessante. Eu acho que ela pode fechar essa. Não dá para ver muito por causa do sol, né? Que eu tô contra a janela. Bom, eu acho, Vitor, eu acredito que eu tenho sim as dicas. A sua saúde mental, ela é voltada para uma gama de coisas que faz você se sentir bem, tanto mentalmente quanto espiritualmente. Acho que a pessoa sempre sorri mais, tentar ver o lado bom das coisas, conversar com o outro. Caso você esteja passando, tenha algum tipo de arritmia, né, que o coração bate muito, a pessoa está tendo com problemas de dormir, tendo muita insônia, não consegue comer direito, procure um profissional psicólogo, porque isso são questões físicas, o corpo já está mandando, já está mostrando o que a mente tá, como a mente tá.
Mas se você quiser apenas conversar ou melhorar a sua qualidade, procure um terapeuta também. O terapeuta pode dar essas direções, essas ajudas, né? Mas eu acho que de maneira bem sucinta, eu posso pensar assim, em pedir para as pessoas sorrirem mais, olhar mais para o outro de uma maneira empática, tentar se colocar no local do outro, né? Respeitando a dor. Às vezes você não precisa entender a dor, mas se a outra pessoa está dizendo que aquilo faz parte dela, que é uma dor, que é uma questão, escute, compreenda, escute mais. A gente está numa época que a gente fala muito e escuta pouco. Então vamos tentar ouvir mais, né? Quem quiser meditar, sempre procure. A meditação é também comprovada cientificamente, né? Ela faz as nossas questões neurais serem mais bem desenvolvidas ou fazer novos caminhos neurais aí. Escute mais música, faça alguma coisa que você goste mais e se cobre menos. Se cobre menos, eu acho que é uma chave assim que vai virar para muita gente, pelo menos para mim é muito importante. Se cobre menos. Nós não precisamos ser produtivos o tempo inteiro. Se você tem uma casa, se você tem uma casa para morar, se você tem comida na mesa todos os dias, se você mora com quem você gosta, seja grato. Seja grato, porque isso é a verdadeira riqueza da vida. É isso. Jana, muito obrigado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns telefones de apoio psicológico, né? E então, Renascentistas, é isso e até a próxima.